Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Quintas da TI do ano de 2015, né? E com a gente vai ter um parceiro de longa data aí, já teve outras apresentações no Quintas, o Thiago Balabush, falando um pouquinho sobre ciclo de vida de uma query. Thiago, contigo, cara. Beleza, obrigado, Eduardo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, vamos falar um pouquinho de mim primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Balabush, como o Eduardo falou. Eu tenho algumas certificações voltadas para SQL Server, né? MCT, MCSE em Data Platform. Também participo de um grupo da Microsoft chamado MTAC, que são influenciadores, comunidade. Aqui tem alguns contatos, meu e-mail, meu site que eu passo tem alguns blogs, e o meu Facebook, se alguém quiser me adicionar, fica à vontade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida de uma query, tá? Vamos falar um pouquinho de um alto nível, tá? de arquitetura de componentes que o SQL tem para resolver a sua query, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Relational Engine e o Storage Engine. Propriamente, como que é todos os componentes que o Select passa para ser resolvido, assim como um update. Vamos falar um pouquinho sobre recovery do SQL Server e quais são os modelos de execução que tem dentro do SQL Server. Né? O que nós temos aqui, então? Uma visão geral de todos os componentes, tá? Que nós vamos passar dessa apresentação. Desde a parte de interface de rede, certo? Por protocolos, o que é o parse, o que é o utilizador, o executor de consultas, que fazem parte de um bloco maior chamado Relational Engine. E vamos passar também para um outro bloco chamado Storage Engine. Vamos falar um pouquinho sobre o Access Method, o Buffer Manager, o Transaction Manager e alguns outros componentes. Certo? Então, basicamente, o SQL é dividido em dois grandes grupos, que é o Relational Engine e o Storage Engine. A sua consulta vai passar por esses dois grandes blocos. Onde que a sua consulta começa? Né? Quando você executa aquele comando, você tem select asterisco from tabela. Tá? Quando você dá um F5 ou manda executar a consulta, a primeira coisa que o SQL faz é estabelecer uma conexão entre o cliente e o servidor. Certo? E para ele estabelecer essa conexão, ele usa o SQL Network Interface, ou seja, o SNI. O que é o SNI? O SNI é a camada de protocolos, tá? Contém APIs que são usadas, tá? Pelo SQL Native Client e pelo Database Engine. Ou seja, de um lado eu tenho protocolos que se comunicam e do outro protocolo a parte que recebe. Tá? Quais são os protocolos que essa interface de rede suporta? Hoje ela suporta o Shared Memory. Tá? O que é o Shared Memory? O que é esse protocolo Shared Memory? Certo? Esse protocolo ele é um protocolo default, tá? Usado para se conectar um cliente rodando dentro do próprio host onde o serviço do SQL está instalado. Ou seja, quando você está dentro da própria máquina do SQL, abre uma conexão com a sua instância de banco de dados, você está usando o protocolo Shared Memory. Tá? Esse é um protocolo simples e rápido. Tá? Outro protocolo que é o mais comum sendo utilizado é o protocolo TCP/IP. Bom, esse protocolo ele acho que até dispensa um pouco mais de aprofundamento nele. Como ele é bem difundido, tá? O que ele precisa? Ele precisa de um IP address e uma porta. Ou seja, o SQL vai se conectar através de um IP
e pode ter uma porta, e tem uma porta se conectando. Essa porta pode ser a porta padrão da SQL Server, que é a 1433 TCP, né? E a 1434 UDP, que é a resposta que o SQL vai retornar. Outro protocolo que é utilizado também é o Named Pipes. O Named Pipes ele é um protocolo que foi criado, tá, para redes LANs, tá? E pode se tornar um pequeno problema de performance quando você tem uma rede muito lenta. Tá? Então, assim, não é comum ver esse protocolo, mas ainda existem algumas aplicações que utilizam esse tipo de protocolo. O protocolo VIA, tá, ele é um protocolo que foi descontinuado no SQL 2014, mas ele ainda existe em outras versões do SQL Server. Tá? Não é comum ter utilizado. Eu, particularmente, nunca vi um ambiente utilizando esse protocolo. Ou seja, o que o SQL faz? Ele abriu a conexão estabeleceu a conexão entre o cliente e o servidor. Agora ele vai enviar o seu comando de select. O que o SQL utiliza para enviar esse comando? Ele utiliza o Data Tabular Stream. Tá? O que é esse TDS? Tá? O Data Tabular Stream, ele encapsula todo o seu comando dentro desse protocolo que ele é proprietário da Microsoft e encaminha todo o tráfego de informações, seja do cliente para o servidor, seja do servidor para o cliente. Então, assim, a primeira fase que você tem da sua consulta é estabelecer essa conexão. E por qual seja ela por um dos protocolos utilizados, e vai ser encapsulado dentro do TDS. Depois que ele estabeleceu essa conexão, o próximo passo que ele tem é passar, tá, esse comando que você solicitou, no nosso caso, um select asterisco from tabela, para dentro do Relational Engine. Quem que vai receber esse comando? Quem vai receber esse comando é o parser. Tá? O que o parser faz? O parser, primeiramente, ele vai estar validando a sua sintaxe. Ou seja, se você digitou o select correto, se você digitou select asterisco from tabela corretamente, se você digitou alguma sintaxe que não é entendível para a linguagem TSQL. Tá? Ou seja, quando aquele erro que você retorna assim, retornado para você, sintaxe incorreta, ele chegou nesse momento e já te deu um retorno. Ele não continua a execução. Essa é o primeiro ponto que o parser faz. O segundo ponto do parser, tá? Ele é responsável por gerar uma query tree. O que é gerar uma query tree? Ele vai interpretar o teu comando e vai criar uma estrutura interna, tá, do SQL, que é representada por uma árvore, onde cada operação é representada por uma nota. Ou seja, cada pedaço da árvore que ele criou representa uma operação. Ou seja, qual tipo de operação que vai ser? Vai ser operação de um full scan, a operação vai utilizar um índice. Nesse ponto que ele vai estar. Igual. Por quê? Se existir o mesmo hash já existir, tá, ele não precisa fazer o processo de otimização novamente. Ele vai reutilizar essa query tree que foi gerada para a sua execução. Isso se torna mais rápido
a execução que você tem. Aonde que esse hash é guardado? Esse hash é guardado no plano cache do SQL Server, que faz parte do buffer pool. Ou seja, existe um pedaço do buffer do SQL Server que armazena planos de execução. Quando você cria um plano de execução, você demanda muito tempo e recurso. Ou seja, quando você tem alguns planos de execuções já criados e você reutiliza esses planos, você tem uma performance, um desempenho melhor. No nosso caso, tá, a query está iniciando, você não tem nenhum hash dessa query em memória, ele vai passar para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Que é o otimizador de consultas. Nesse momento que essa query é passada para o otimizador de consultas, tá, a gente vai ter uma série de operações. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre como habilitar os protocolos e como verificar o query hash que nós temos. Deixa eu... Está aparecendo o desktop aí para vocês? Thiago? Tá carregando aqui. Está carregando? Tá. Para mim já carregou. Para mim apareceu agora. Está aparecendo? Tô vendo, Então, SQL Server Service. Isso, exatamente. Então, assim, Beleza. onde que eu vou configurar os meus protocolos que o SQL Server vai utilizar? Tá? Então, dentro do SQL Server Configuration Manager, tá, eu tenho a opção de Network Configuration. Aqui eu vou verificar quais são os protocolos que podem estar habilitados. Vejam que o protocolo VIA nem aparece, mas eu estou com a versão 2014 instalado. Ele nem aparece para eu estar habilitando ou desabilitando, utilizando esse protocolo. Aqui, TCP/IP, se eu der um duplo clique aqui nele, eu posso habilitar e desabilitar. Como posso também, aqui embaixo, colocar uma porta para ele, caso eu mude a porta padrão, ou seja, a porta padrão para dele é a 1433, eu posso estar especificando uma outra porta qualquer, uma definição que deve ser feita. No caso aqui, o name de pipes ele veio desabilitado por padrão. Tá? Eu já habilitei ele, tá? Deixei ele habilitado. Por quê? Porque eu vou mostrar como é que configurar o name de pipe. E o shared memory também já vem habilitado por padrão. Então, eu não tenho muitas opções aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar, tá, o name de pipe, já está habilitado no caso. Eu vou fazer... O que eu tenho que fazer para utilizar esse protocolo? Eu tenho que criar um alias da minha conexão. Então, o que eu fiz? Eu criei um alias que vai apontar um nome qualquer, ou seja, no caso aqui eu criei o alias chamado Quintas da TI, apontando para o meu localhost, tá? O servidor que eu tenho local. O que isso faz? Isso faz com que eu consiga fazer uma conexão no SQL Server, né, chamando não mais pelo localhost, e sim pelos quintas da TI. Certo? Ou seja, eu estou conectado através de um alias no meu servidor localhost. Tá? Uma forma de você talvez resolver alguns problemas de DNS dentro da sua empresa, alguma coisa relacionada nesse sentido. Certo? Então, configurei os meus protocolos de acesso ao SQL Server, tá? TCP/IP, name de pipes e share. Não quero mais usar name de pipes. Desabilito a opção. Ele vai me dizer que só vai funcionar essa ação depois que eu reiniciar o serviço do SQL Server. Tudo bem. Nesse caso eu não quero reiniciar. Onde que fica armazenado os hash de
das suas consultas. Tá? Dentro de algumas DMVs, a gente tem algumas informações. O que são DMVs? Tá? DMVs são Dynamic Management Views, ou seja, são views de gerenciamento dinâmicos, tá? Que o SQL Server entrega para nós, DBAs ou desenvolvedores, verificar o estado, como a instância de banco está se comportando. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar duas DMVs. Tá? Uma delas se chama sys.dmexec_query_stats e a outra se chama sys.dmexec_sql_text. Ou seja, nessa consulta, eu estou verificando aqui que ele existe um hash para essa consulta que ele acabou de fazer aqui, uma consulta interna, propriamente do SQL Server, que está gastando tanto de CPU. Tá? E aqui está o hash dela. Ou seja, cada consulta dessa daqui, ou cada consulta gerada no meu serviço, se eu pegar as tops 10, por exemplo, tenho mais informações aqui, eu tenho o hash dela. Isso é armazenado aonde? Dentro do buffer pool. Existe uma área de cache, de plan cache dentro do buffer pool, que armazena essas informações. A próxima execução dessa consulta, por exemplo, essa consulta é que eu estou executando. A próxima execução dessa consulta, ela não vai precisar passar pelo processo de otimização que eu vou explicar daqui a pouco. Ou seja, ele vai ver que já existe um hash para ela e vai reutilizar o plano de acesso que uma vez já foi criado. Tranquilo até agora, né? Então, vamos voltar para a apresentação. Depois que o protocolo, o parser gerou uma query trim, o próximo passo dele é o quê? Otimizar a sua consulta. E aqui que a mágica acontece. Tá? Nesse momento que o SQL começa a trabalhar de verdade. Tá? Aqui, toda a otimização, todos os algoritmos que o SQL tem para otimizar a sua consulta entram em ação. Mas como que eles entram em ação? Primeiramente, a sua consulta ela é baseada em custo. Tá? Ou seja, o que é isso? A sua consulta ela tem um custo para o SQL Server. Cada operação tem um custo para o SQL Server. Ou seja, ele vai testar várias possibilidades. Se é melhor acessar uma tabela por um índice, se é melhor acessar a tabela via scan, se é melhor usar um algoritmo de merge para fazer a operação de junção de duas tabelas, se é melhor usar o algoritmo de hash para fazer essa junção de duas tabelas. Ou seja, ele testa N possibilidades. E vai escolher sempre o que tem o menor custo. Certo? Porém, nem sempre o que tem o menor custo é o mais eficiente, é o melhor plano. Tá? Por isso o SQL Server encontra o plano eficiente e não o melhor plano. Tá? Por quê? Ele tem um custo menor, ou seja, ele é mais eficiente, mas ele não necessariamente é o melhor plano para execução. Imagina você ficar testando N operações ou N alternativas antes de executar isso. Você perdeu um bom tempo apenas realizando o teste e não garantiu que o dado foi entregue de forma rápida. Tá? Ou seja, por isso o SQL sempre vai encontrar o que a gente chama de efficient plan. E para isso, ele passa por algumas fases, tá? Alguns estágios de otimização. O primeiro estágio, que é pré-otimização, são as consultas simples e os trivial plans. O que são isso? São queries que não necessitam de uma grande otimização. São queries que não necessitam
realizar grandes mudanças. Por exemplo, uma query que tem select asterisco from tabela. Essa é uma query trivial. Por quê? Porque ela não exige que eu faça uma série de mudanças. Ela tem apenas um tipo de acesso. Ela vai ser sempre acessada via scan, seja em um índice ou em uma heap. Select asterisco from é considerado um trivial plain. São consultas simples que apenas é retirado, podemos dizer assim, a redundância de informações. O próximo estágio, ele passa por 3 fases. A primeira fase, ele vai verificar qual que é o custo da sua consulta. Então, aqui nessa primeira fase, ele vai olhar por alguns nested loops, joins. Ele vai olhar se pode fazer alguma operação que seja através de múltiplas tabelas. E o custo da sua query tem que ser inferior a 2. Aqui ele já começa a utilizar alguns tipos de algoritmos para otimizar a sua consulta. Ele tendo um custo entre 2 e 1, ou seja, menor que 1, ele vai entrar numa fase que a gente chama de quick plan. O que é essa fase? Essa fase possibilita que o SQL utilize alguns padrões de algoritmos que sejam formas rápidas de retornar o seu plano de execução. Passando para outra fase, ou seja, quando você tem o custo da sua query maior que 1, ele vai entrar numa fase chamada de full plan. Ou seja, aqui ele vai testar todas as possibilidades possíveis que o SQL Server tem. Seja com planos paralelos, seja com index em views. Essas opções são utilizadas apenas em edições do SQL Server Enterprise. Ou seja, aqui ele vai testar todas as formas que ele tem de algoritmos para otimizar a sua consulta. Depois que o SQL otimizou a sua consulta, ele achou o plano eficiente. O que ele tem que fazer? Nesse momento, ele vai o quê? Executar a sua consulta. O que é o executar a sua consulta? Ele vai passar para o query executor. Essa funcionalidade da SQL, ela diz, ele vai executar a sua consulta, ou seja, executa o query plan através de cada step, ou seja, cada operador que tem no seu plano. Ou seja, então tem um operador lá que vai ser um index scan, ele vai recuperar esse operador. E assim, se eu tenho um operador de joins, ele vai utilizar cada um desses operadores para executar a sua consulta. Ele interage, nesse momento que a gente está terminando de verificar o Relational Engine, ou seja, a gente passou pelo componente, um dos principais componentes do SQL Server, que é o Relational Engine, e chegou ao Storage Engine, ou seja, é o Query Executor que vai comunicar-se com o Storage Engine. E qual é o acesso que ele vai ter? Ele vai acessar através do Access Methods. Ou seja, ele vai utilizar uma interface OLDB para se comunicar com o Storage Engine. Depois que ele fez essa comunicação com o Access Method, nós vamos cair em algumas etapas aqui. Então, o que é o Access Method? O Access Method é uma coleção de códigos, que fornece uma estrutura de armazenamento, ou seja, como que é armazenado seus dados e os seus índices. Ela é uma interface que recupera, que os dados são recuperados e modificados, porém ela não executa, não realiza a operação para recuperar e nem modificar os seus dados.
quem vai realizar essa operação de busca e alteração é o Buffer Manager. Tá? Ou seja, o Access Methods é uma interface apenas que diz assim, acesse de tal maneira por tal componente. O Buffer Manager, tá? ele gerencia o Buffer Pool. Ou seja, o que é o Buffer Pool? O Buffer Pool é basicamente a área de dados do SQL Server. Ele é utilizado para alguns componentes internos do SQL Server, como o Data Cache também, mas a grande maioria, a grande parte do Buffer Manager são dados. Ou seja, nesse momento ele vai verificar se a página de dados já está em memória ou se está em cache. Se a página não estiver em cache, ele vai buscar a página em disco. Então, ou seja, é o Buffer Manager que vai buscar essa página no disco e não o Access Method. Ele passa o resultado para o Access Method, ou seja, quem que vai retornar o resultado para o cliente novamente. Essa interface não é mais o Buffer Manager, e sim é o Access Method. Ou seja, o Access Method é o intermediário, certo? Tem aquele carinha no meio entre o cliente e a área de memória, digamos assim, bem superficialmente, do SQL Server. A gente falou um pouquinho do Data Cache. O que é o Data Cache? O Data Cache é a maior parte do Buffer Pool. Ou seja, é a área que mais consome memória do seu servidor de SQL Server. É comum o pessoal dizer assim, o SQL Server consome toda a memória do servidor. Sim, se você não configurar qual a quantidade máxima de memória que você vai querer que o SQL Server utilize, ele vai estar utilizando toda a memória do seu servidor. Certo? Quando é no Data Cache, tá, que cada página é lida de disco e é escrita antes de ser usada. Ou seja, a modificação é feita em memória. Tá? Como que a gente verifica informações do Data Cache, do Buffer Manager? Tá? Existe uma DNV, mais uma view de gerenciamento, que nós podemos estar verificando toda a distribuição do seu Buffer Manager. Tá? Essa DNV é a sys.dn_os_buffer_descriptors, onde existem N tipos de entrada que correspondem a uma área de alocação de memória. E como que essa memória ela é dissolvida ou liberada do SQL Server? Tá? Ele usa uma política chamada de Last Recently Used, ou seja, ele vai verificar qual a página que não está em uso, ou seja, qual página que não está sendo acessada. Certo? Isso é um algoritmo interno do SQL Server que as páginas que são menos acessadas ele vai retirar do buffer caso ele necessite colocar novas páginas. Tá? Se você tem uma área de memória suficientemente maior do que você necessita, consequentemente você provavelmente não vai precisar retirar nenhuma página de memória. Mas isso nem sempre acontece, né? Nós temos bancos de dados na casa dos terabytes, onde servidores talvez não tenham tanta memória assim para suportar todo o seu banco de dados. Ou seja, então ele sempre vai estar verificando a página que não está sendo muito utilizada e vai retirá-la do cache caso ele ache necessário. Ou seja, nesse momento aqui, nós temos a seguinte questão do ciclo de vida. O que eu tenho? A primeira coisa que ele faz, ele vai passar pelo SNI, ou seja, SQL Server Network, ele vai estabelecer uma conexão entre o cliente e o servidor. Ele vai usar um protocolo de conexão, seja ele TCP/IP, Memory Share, Share Memory ou Named Pipes.
vai encapsular o seu comando SQL dentro do tabular data stream, vai passar esse comando para o protocolo vai chamar o parser para verificar se a sintaxe está correta e a criação de uma query tree. Depois que ele criou essa query tree, ele vai otimizar essa consulta. Ele vai gerar algoritmos de acesso, vai gerar algoritmos onde façam que tenham um melhor plano de execução. Posteriormente, ele vai executar a sua consulta. Nesse momento de execução, ele vai chamar o Access Method, que vai passar a informação para o Buffer Manager. O Buffer Manager, primeiramente, ele vai verificar: a minha página está no Data Cache? Sim, está no Data Cache. Retorno para o Buffer Manager retorna para o Access Method e ele faz o caminho de o Access Method retorna para o Query Executor, o Query Executor retorna para o NSI, que vai retornar a sua informação para o cliente. Caso a sua página não esteja em memória, o que o Buffer Manager faz? Ele vai buscar a sua página em disco, vai trazê-la para o Buffer Manager, para o Data Cache. A página vai estar em cache agora e vai continuar o ciclo que ele teve. Ou seja, ele vai retornar o Access Method, que vai retornar o Query Executor, que vai retornar o seu cliente. Ou seja, um simples select asterisco from, ele passa por vários componentes dentro do SQL Server. Tá? Esse daqui, numa visão bem ampla, tá? Ele é o ciclo de vida de um select, ou seja, ele passa por vários componentes do SQL Server. Tá? Nesse momento, o seu cliente vai retornar os seus dados, tá? E você vai ter a sua informação. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente verifica o Data Cache, como que podemos verificar uma das formas, tá, de verificar como está o seu Data Cache. O que eu tenho aqui? Eu fiz uma consulta usando o ADMV, que eu comentei, que é a DMOS Buffer Descriptors. Tá? Eu vou verificar quanto de memória cada banco de dados da minha instância está utilizando. Ou seja, quanto de cache cada banco de dados está utilizando. No caso aqui, os bancos são pequenos, eu não tenho um volume grande, tá? Mas vejo que eu estou algumas consultas que eu fiz antes no Adventure Works, ele está consumindo 1 MB de memória. Então eu consigo ver qual o maior database, por exemplo, que está consumindo mais, qual do database está consumindo mais memória dentro da minha instância. Tá? Essa é uma das formas de verificar o Data Cache. A outra seria propriamente dito, verificando essa consulta aqui. Vou mostrar rapidinho para vocês. Ele tem informações, tá, de como as suas páginas estão distribuídas. Então ele diz database, página, locação, o tipo da página e assim subsequentemente. Tá? É uma descrição bem interna assim, para verificar o que está na memória do seu SQL Server. Deixa eu mudar de novo aqui a apresentação. E agora, como é que funciona um simples update? Tá? Qual a diferença de um select para um update? O que o SQL Server tem que fazer a mais para um update? Ou seja, você vai update, tabela, campo tal para valor tal. O que o SQL Server faz? Até o momento do Access Método aqui é igual. Ele vai fechar a conexão, ele vai verificar se a sintaxe está correta, vai criar uma query tree, vai otimizar ela,
vai pedir para o Query Executor executar o Access método, vai receber esse comando e aqui tem a diferença. Tá? Quando eu começo a executar um update, eu tenho um novo componente que entra em jogo, que é o Transaction Manager. O que esse Transaction Manager faz? Ele tem duas principais funções. Uma é de Lock Manager, ou seja, ele vai gerenciar os bloqueios de acesso ao dado. Ou seja, nós temos que garantir o nível de isolamento da transação, certo? Ou seja, ela read committed, ou seja, só posso ler dados confirmados, certo? Eu tenho que ler informação que esteja persistida em disco, a informação correta, certo? E a concorrência do dado, ou seja, ele tem ele vai gerenciar todo e qualquer tipo de bloqueio àquele dado. Eu não posso deixar outra pessoa atualizar o mesmo dado que eu estou atualizando, ou uma pessoa ler esse dado que eu estou atualizando sem eu ter confirmado. Tá? Outro papel que o Transaction Manager tem é o Log Manager. O que é o Log Manager? O Log Manager é uma funcionalidade que a gente chama de Write a Read Logging, ou seja, o WAL. O que é o WAL? Primeiramente, o SQL vai escrever o seu update, ou seja, ele vai escrever todas as modificações num arquivo chamado Transaction Log. Por que ele faz essa escrita à frente no log? Tá? Para ele poder garantir qualquer falha de sistema. Tá? Ou seja, uma vez que eu escrevi no Transaction Log, eu tenho um ponto de falha no meu aplicação, eu consigo restabelecer essa operação novamente. Tá? Ele vai escrever, então ele fez o seu update, ele vai escrever no seu Transaction Manager, no seu Transaction Log. O Transaction Log vai retornar para o Transaction Manager dizendo assim, ok. O Transaction Manager vai retornar para o Access método e o Access método vai dizer assim, vai mandar para o Buffer Manager verificar a página. O Buffer Manager vai buscar essa página, ou seja, essa página tem que estar em memória e é nesse momento que vai ocorrer a mudança, a alteração da sua página. Ou seja, o WAL, ou Write a Read Logging, já foi feito. Eu escrevi primeiramente no Transaction Log e depois eu vou modificar a minha página propriamente dita no Data Cache. O que o Buffer Manager tem nesse papel agora? A página que precisa ser modificada já está em cache, ou seja, ele já foi buscar essa página. Tá? E a alteração ocorre sempre em memória e nunca vai acontecer diretamente no disco. Uma vez que essa página foi modificada, tá? Ela sofreu uma alteração, ela é chamada de página suja, ou Dirt Page. Tá? Nesse momento, tá? O seu sistema pode sofrer uma falha, que você vai ter como recuperar a sua transação, a sua modificação. Sua página foi modificada, ele retornou para o Access método, que retornou para o Query Executor, que por sua vez retornou para o cliente. E você recebeu a mensagem de comando executado com sucesso. Ou seja, aqui é onde você tem basicamente o seu update ocorrendo. O que entrou de diferente nesse momento é apenas a questão de Transaction Manager e do Transaction Log. Ou seja, eu tenho que mais controle do seu dado.
Eu vou ter um controle maior sobre o que você está modificando. O que é, então, alguns conceitos que nós temos nesse momento que a sua página está sendo modificada? Dirt Page, tá? É uma página simples que foi modificada. É uma página diferente da página em disco, ou seja, a página que está em disco, ela é diferente da que foi modificada. Eu ainda não peguei a página que está em memória e escrevi em disco. Certo? A sua informação ainda não está no seu arquivo de dados precisamente disso. Mas essa informação está no arquivo de log, onde, se alguma falha ocorrer, eu consigo refazer essa operação. Tá? As páginas são escritas em disco, tá? Periodicamente, sempre quando o Free Buffer List, que é um componente da SQL Server, está abaixo, tá? Ou quando um checkpoint ocorre. Tá? São dois processos internos do SQL Server. O checkpoint eu posso forçar, tá? Quando ocorre um checkpoint através de um comando. E eu tenho outra thread, tá, de sistema, outra funcionalidade do sistema que ocorre, que se chama Lazy Writer. Ou seja, qual que é a funcionalidade desse cara aqui? Ele vai checar o tamanho do Free Buffer List. Ou seja, ele vai sempre estar verificando com que tamanho ele está. Por quê? Ele vai procurar por páginas sujas, tá, que não estão sendo usadas para escrever no disco. Ou seja, aquela página foi modificada uma vez e ninguém mais utilizou ela. Ou seja, ninguém mais modificou essa página. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever essa página em disco. Tá? Vou pegar essa página e agora eu vou dizer, olha, agora é o momento que eu posso escrever ela em disco. Tá? Isso faz com que eu tenha uma performance, tá, de operações maior. Imaginou toda hora eu ter que escrever uma página em disco para cada operação que eu for fazer? Ou seja, num sistema de OLTP, onde eu tenho inúmeras transações por segundo ocorrendo, se eu tivesse que toda vez em disco para gravar a informação, isso seria um processo bem custoso. Tá? Então isso aqui a equipe de SQL decidiu utilizar dessa forma para otimizar o acesso ao disco e garantir a performance das suas operações. Ele monitora também o contador de Windows, né, que é o Free Physical Memory do servidor. Ou seja, ele sempre está verificando esse contador de disco, contador de performance do Windows. O checkpoint ele vai escrever em disco todas as transações que já foram comitadas, ou seja, você já executou o commit de uma transação, ele vai estar escrevendo aquela página que você modificou em disco. Tá? Ele marca o ponto de recovery do banco de dados para iniciar, ou seja, a partir desse momento que eu dei um checkpoint, é um novo recovery, ou seja, a partir daqui eu sei que tudo está em disco já. Eu não preciso fazer o recovery das outras operações que estão para trás. Tá? Ele faz uma marca no log do SQL Server dizendo aqui, ó, daqui para trás já está tudo corretamente como deveria estar. Daqui para frente, se caso houver uma falha, eu tenho que verificar as operações que estão nesse ponto. Tá? O checkpoint ele não remove as páginas do cache. Ou seja, as páginas ficam em cache ainda. Tá? Diferente, tá, do Lazy Write, que escreve as páginas em disco e retira ela da memória. Tá? Ele pode ser automático ou manual. Tá? O automático depende do volume que você tem de informações em cache ou do número que está gerando. O manual, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer. Então, vou trazer para cá. Deixa eu pegar.
Ou seja, como que eu vou verificar que existem páginas sujas no meu database? Tá? Então, de novo, na mesma view, na mesma DMV, que eu utilizei para verificar quantas páginas de dados tem em cada database, eu vou verificar quantas páginas sujas eu tenho em cada banco de dados. Ou seja, no meu banco de dados de VentureWorks, que é o meu banco que eu estou utilizando de exemplo, eu tenho 10 páginas sujas nesse momento. Tá? Como eu faço o checkpoint? Literalmente, tá? Eu faço o quê? Escrevo o comando checkpoint e executo ele. Nesse momento, tá? As minhas páginas sujas do meu database AdventureWorks sumiram. Tá? Eu escrevi elas em disco. Ok. O que o SQL Server tem para recuperar os dados? Então, veja que, primeiramente, quando ele escreve um update, ele vai escrever no log, primeiramente. Como que esse log se comporta? Como que esse arquivo de log pode se comportar? O Recovery Model, que nós chamamos de SQL Server, tem 3 tipos possíveis. Tá? Ou seja, o arquivo de log pode se comportar de 3 maneiras diferentes. Tá? A primeira delas é o Recovery Model Full, ou seja, todas as operações são logadas completamente. Qualquer ação que você fazer no seu banco de dados vai ser logadas completamente. Não existe eu logar um pedaço apenas da minha transação. Não, ele vai fazer tudo. Nesse Recovery Model Full, eu exijo que exista uma estratégia de backup que contenha um backup full e backups de transaction logs. Por que isso? Porque senão o seu arquivo de log vai apenas aumentar. Tá? Às vezes você vê lá bancos de dados com 10 GB tamanho de dados e o tamanho de log está com 100 GB. Por quê? Provavelmente a pessoa que nunca fez um backup de log, ou faz sempre um backup full e nunca faz um backup de log. Tá? O que o backup de log vai fazer com o transaction log? Ele vai reutilizar os espaços do transaction log. Tá? Eu já vou falar um pouquinho para frente sobre isso. Tiago. Oi? O Fernando Weber tem uma pergunta. Sim. Na parte ainda que você estava falando sobre Dirt Pages. Tá. A pergunta é, como funciona quando realizamos backup? As Dirt Pages vão para o backup se um checkpoint ou Free Buffer List ainda não executou. Ou seja, as Dirt Pages ainda não foram persistidas em disco. Tá. Respondendo o Fernando que perguntou? Fernando Weber. Respondendo ao Fernando. Quando uma operação de backup é executada, tá, é realizado antes de qualquer operação, é realizado o checkpoint desse banco. Tá? Então, assim, antes das páginas sujas serem escritas, o SQL faz um checkpoint. O tempo de backup que ele levar para realizar o backup, ele vai guardar isso numa área diferente, tá? E depois essas páginas foram modificadas, ele faz um novo checkpoint para fechar o backup novamente. Tá? Então, assim, ele só vai levar para o backup os dados confirmados naquele momento. Tá? Ou seja, ele vai escrever a página em disco primeiramente para depois realizar o backup. Tudo bem? Ok, Thiago, tranquilo. Qualquer coisa ele volta a perguntar. Isso, já verifico. Então tá, voltando aqui para o Recovery Model, o que acontece?
Onde que a gente vai utilizar o Recovery Model Full? Para databases que requerem um alto nível de recuperação. Ou seja, quando eu tenho esse Recovery Model Full, eu posso recuperar o meu banco de dados a qualquer momento. Quando eu digo a qualquer momento, eu tenho que ter um backup full e backups de logs. Eu tendo esses backups de logs, eu posso escolher, por exemplo, eu quero voltar um backup de log às 10 horas e 22 minutos do dia. Certo? Ou seja, eu consigo ter uma estratégia de recuperação do meu banco de dados muito grande. Hoje em dia, em bancos de dados de produção, é muito comum, seja ele pequeno ou grande, dependendo do negócio, você ter esse tipo de recovery model. Outro tipo de recovery model que nós temos é o Bucket Log. Esse modo de recuperação, ele é eficiente, ele aumenta a performance para operações de book. Ou seja, o que é operações de book? Quando você tem muitas operações de insert em massa, não só insert. As operações são massivamente carregadas. Por exemplo, você vai carregar uma informação para o seu BI, certo? Você vai carregar milhões e milhões de linhas para o seu Data Warehouse. Você não quer que essas operações sejam logadas, tá? Ou seja, você não quer gastar o tempo de logar todas as operações, de aumentar o seu tamanho de log. Tá? O que você vai fazer? Você vai alterar o seu Recovery Model para Bucket Log, que ele vai aumentar a performance de book. Tá? Por quê? As operações são minimamente logadas. Eu não tenho operações completamente logadas, ou seja, ele loga o mínimo possível. Isso faz com que o quê? Que ele reduza o seu tamanho do seu transaction log também. Não é aconselhável deixar esse recovery model em databases de produção que tenham uma importância grande para o negócio. Outro recovery model que nós temos é o Simple. O que o Simple faz? Todas as transações confirmadas são truncadas no Transaction Log. O que é isso? Depois de cada operação que você faz, um insert, um update, um delete, ele automaticamente faz o checkpoint dessas operações. Faz o quê? Ele deixa, além de fazer o checkpoint, ele vai poder reutilizar o seu log. Ou seja, o espaço em log fica disponível para que outra transação utilize o mesmo espaço. Não é possível eu estar utilizando backup de log nesse recovery model. Por quê? Porque eu não tenho a informação novamente lá. Toda a informação de log ela é reutilizada. Tá? Então não faz sentido eu fazer backup, ou seja, nem tenho como eu fazer o backup. Aonde que nós podemos utilizar esse tipo de dado, esse tipo de recovery model? Geralmente eu utilizo em ambientes de homologação e desenvolvimento. Por que isso? Porque eu não necessito cuidar do meu transaction log, não preciso ter uma estratégia para voltar os dados em determinado momento ali. Obviamente, se você tem um ambiente de homologação de qualidade que é tão produção quanto seu ambiente de produção, talvez você precise do Recovery Model Full. Mas geralmente não é assim. Em ambientes de desenvolvimento, você pode perder alguma informação ali, ou o seu backup full é o suficiente para você ter as informações que você necessita. Certo? Por que isso? Isso é o comportamento que o Transaction Log vai ter. Tá? Eu digo que o Transaction Log é um componente crítico do banco de dados. Por que é um componente crítico do banco de dados? Ele vai registrar todas as informações, todas as transações feitas no seu banco de dados. Isso é
toda a ação que o seu usuário final está fazendo. Tá? Ou seja, informação do seu negócio está ali. É onde você pode, a diferença de você perder informação de negócio e você recuperar essa informação de negócio. Ou seja, esse é um componente que você deve ter uma atenção especial. Tá? O Transaction Log, assim, eu pelo menos, sempre tento cuidar ele, olhar com uma atenção maior para esse arquivo. Tá? Ele sempre deve ser, sempre façam, tá? Backup de log dele, sempre tenham esse backup de log quando utilizarem o Recovery Model Full. Quais são os benefícios do Transaction Log? Tá? Eu consigo recuperar transações individuais. Tá? Quando o SQL tem uma falha inesperada, ele consegue recuperar transações incompletas, ou seja, quando o SQL Server é iniciado novamente, todas as transações que não terminaram, que não tiveram o commit de transação, o SQL vai desfazer essas operações, assim como todas as operações que foram confirmadas e ainda não foram escritas em disco, o SQL Server vai refazer essas transações e vai confirmar que elas estão em disco. Tá? Ou seja, por isso que ele é importante. Tá? Ele tem suporte à replicação, tá? Através do Transaction Log, onde você faz a sua replicação. Ele suporta alta disponibilidade e recuperação de desastre. Hoje em dia, o que nós mais estamos utilizado, por exemplo, em clientes são o Always On, o Mirror e o Login Ship. Tá? Ou seja, o Transaction Log ele é crítico, tá? Na minha visão. Então, eu trato ele com cuidado. Tá? Então, aqui dentro, essa figura é só para mostrar como que o SQL Server utiliza o Transaction Log, ou seja, ele vai reutilizar, ele é cíclico. Tá? Então, ele tem alguns pontos de checkpoint, alguns pontos de LSN, que são marcações aonde começa e termina uma transação, um espaço vazio que está truncado. Então, não vou entrar em detalhes exatamente do que cada uma dessas funcionalidades aqui, porque isso daqui só falar de Transaction Log acho que requer mais de 1 hora também. Mas assim, prestar atenção nesse arquivo de dados, nesse Transaction Log. Quando eu estou executando uma consulta, tá? A gente tem alguns estados, algum modo que a sua consulta está. Tá? Os principais deles são esses três aqui. Ou a sua consulta está em running, ou ela está em runnable, ou ela está em suspended. O que cada um desses estados significa? Você mandou executar select asterisco from, tabela, e deu um executar. Tá? A sua consulta está em running, ela está em execução. Ou seja, eu tenho o processador executando a sua consulta. Eu tenho um pedaço, um ciclo de CPU executando a sua consulta. Porém, ela precisa de interação, a sua consulta precisa de interação de disco, certo? Para buscar a sua página em disco. A storage, ela não é um componente, certo, do SQL Server. Ela é um componente externo que é acessado através do sistema operacional. Um dos exemplos onde a gente tem o estado suspended é o seguinte: o SQL solicitou que a página seja recuperada do disco. A sua consulta ela vai deixar de estar rodando e running, vai deixar de estar consumindo CPU e vai passar para o estado de suspended, porque ele está aguardando a recuperação desses dados, porque é através de um outro componente externo do SQL Server. Ele recuperou os seus dados. Certo? Já tenho lá, recebeu o retorno. Opa, tenho todas as informações que eu necessito.
O que a sua consulta vai falar para o SQL Server? Eu vou falar assim, o estado está em runnable, ou seja, eu estou aguardando ciclos de CPU para voltar a executar a minha consulta. Certo? Ou seja, existem outras situações que podem passar por esse estado, mas um exemplo que eu utilizo é esse. Tá? A sua consulta vai passar pelos 3 estados. Tá? Em running, suspending e runnable. Às vezes você nem consegue verificar esses estados de tão rápido que a sua consulta é. Certo? Mas é comum, tá, nós vermos consultas no estado em suspended, e runnable e running. Tá? Existem outros estados que não, vamos dizer assim, não são comuns de ver. Tá? Existe o estado sleeping, sua consulta está parada, tá? Mas esses 3 é o que a gente tem visto bastante. Tá? Vocês vão verificar, vão visualizar bastante. Como que a gente verifica esses estados das suas consultas? Tá? Eu vou abrir aqui para vocês também, mostrar como é que a gente pode verificar. Aqui. Então, eu vou fazer um select mais uma vez em cima de uma view, sys.dm exec requests. Essa DMV, certo, vai me mostrar todas as requisições que estão sendo executadas no SQL Server. Tá? Então, aqui para baixo a gente vê que a minha seção 51, tá? Esse status aqui, ó, essa coluna de status, é onde o seu comando tem executado. Tá? Está sendo executado. Que estado que ele está. Ou seja, aqui eu tenho informação da sessão, a hora que ela iniciou, qual o status que ela está. Tá? Lembram do... Cadê? Qual foi... Cadê a informação? Aqui eu tenho o SQL Handle que ele gerou para ela. Tenho o Query plano de execução que ele gerou para ela. Então, caso eu execute, por exemplo, vamos abrir uma outra consulta. Sales Orders Detail. Vou realizar essa consulta. Vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir pegar aqui. Então, fazer assim. Consigo pegar as 2 informações aqui ao mesmo tempo. Também eu não consegui pegar a informação aqui. Mas eu simultaneamente requisições no seu banco de dados vão aparecer nessa DMV. Tá? Essa daqui é uma das DMVs que eu mais acesso durante o dia no meu servidor para verificar o que está sendo executado no meu banco de dados. Tá? Ela me dá bastante informações onde eu consigo verificar em cada status ou o que está sendo feito na minha instância de banco de dados. Thiago, alguma dúvida ainda? Cara, por enquanto não. Não? Tá show de bola aí. Já estou recebendo diversos feedbacks aqui que tá show de bola. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um overview de como é um ciclo de vida de uma consulta, tá? Assim como de um update. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, vou esclarecer. Tá? E gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer ao Thiago, ao Eduardo e ao Eric pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nos Quintas da TI com vocês. Tá? Obrigado a todos pela presença. É isso aí, Thiagão. Parabéns, cara. Obrigado. Sensacional a apresentação. Muito esclarecedora aí de um comando aí, de um query, né? Que é
que é bem utilizado aí pelos administradores de SQL Server. Sim. A maioria hoje aqui que estava presente realmente é de SQL, né? Então eu acho que ficou Bom. muito bem colocado por você nessa apresentação. Bom, Em nome do 15, eu gostaria de agradecer, Thiago, você esse tempo, essa dedicação aí. Você já é parceiro nosso aí, é um amigo pessoal meu, né? Já trabalhamos juntos na certeza. grande consultoria. Eu que agradeço vocês, né? Valeu. Valeu, galera. Vocês tiverem perguntas, Pessoal, se fiquem à tiver vontade, pergunta, eu ok? estou aqui ainda para responder. Otbiose Ribeiro,